O assunto dessa semana é saúde mental. Para isso, eu recebo a doutora Miliane Rossafa, que é médica psiquiatra. Tudo bem, doutora Miliane? Seja bem-vinda. Muito obrigada. O assunto que não é mais um assunto que a gente traz para a nossa vida, ele faz parte. Não dá mais para a gente separar a vida desse assunto, né, que é a saúde mental. Qual é o momento em que a gente deve buscar ajuda para cuidar da nossa saúde mental? Primeiro, a gente precisa entender que ter saúde mental não significa não ter nenhum transtorno. É muito mais do que isso. Quando a gente fala em saúde mental, é autoconhecimento, é resiliência, é coragem, são vários fatores além de transtorno. Então, quando a gente vai buscar ajuda, principalmente do psiquiatra, quando a nossa forma de funcionamento no mundo causa prejuízos para nós, tanto no meio social, pessoal, relacionamentos, trabalho. Então, quando a nossa forma de funcionar, de alguma forma, deixa a gente estressado, a gente percebe que o nosso comportamento muda, que a gente não consegue mais ser a mesma pessoa, que os nossos comportamentos habituais estão mudando, que a gente não se sente bem com isso, e isso afeta o nosso dia a dia, é a hora de fazer uma avaliação. No momento em que a gente vive, e não é nem pontual agora, faz muito tempo que a gente está nessa fase de emoções positivas o tempo todo. Sim. Como que as pessoas podem fazer para elas não se deixarem levar pela falsa sensação, né, de que você nunca pode ficar triste, nunca pode ficar com raiva, nunca pode ficar, chateado, passar 2, 3 dias meio chateado? Como é que faz para identificar isso, doutora? E não sair correndo, indo para o médico, sendo que aquilo pode ser só uma fase normal da vida adulta? Nós não fomos educados, isso no âmbito geral, porque não é algo simples, para reconhecer as emoções, né? E tem emoções que são básicas do ser humano. Alegria, tristeza, raiva, nojo. Então, são emoções normais que a gente pode sentir a qualquer momento da vida. Eu até fiz um vídeo esses dias, se só existisse alegria, ela ia perder a graça. Então, a tristeza, ela existe para que a gente consiga saber o que é alegria. O que não é normal é sentir tristeza o tempo todo, ou pelo menos na maior parte do nosso tempo. Mas as emoções, elas existem exatamente para que a gente evolua. Porque a gente está aqui nesse mundo não só para ser feliz, mas para evolução. Se a gente evoluir feliz, melhor ainda. Mas essas oscilações em que, por alguma situação, a gente sente raiva, por alguma situação a gente sente tristeza e por outras alegria, isso faz parte da vida. Isso não quer dizer que a pessoa está doente. Agora, variações de humor com frequência que causam prejuízos no dia a dia, como eu disse, em relações, causam prejuízos no trabalho, prejuízos às vezes até financeiros, aí precisa de uma avaliação médica. E aí você pode me perguntar, doutora, mas então como é que eu aprendo a regular essas emoções? Como é que eu aprendo a saber quais são? Porque muitas vezes a gente sente e não sabe que é raiva, a gente só sabe falar que tá triste ou feliz. Aí seria terapia com psicólogo. O psicólogo, ele tem conhecimento suficiente para ensinar as pessoas, como se fosse uma caixinha de ferramentas, a ir tirando essas ferramentas aos poucos e aprendendo a usá-las. Aprendendo a lidar com elas. Exato. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão mais tristes, doutora? Mais tristes e mais tensas. Por quê? O Brasil, ele tá no ranking, no 4º lugar no ranking de países com pior saúde mental. Isso é um estudo de uma plataforma em que comparou 71 países. Então, a gente só fica ali na frente da África do Sul e do Reino Unido. Então, Caramba. assim, é muito complicado. Isso joga por terra aquela teoria de que o brasileiro é feliz, que é alegre. Pois é, o brasileiro é um povo feliz e alegre. Só que a saúde mental do brasileiro vem sendo defasada há muitos anos. Isso já vem acontecendo há muito tempo, mas a gente percebe uma piora depois da pandemia. Mas não que aconteceu após a pandemia. Mas isso vem sendo alimentado há muito tempo. Mas agora com as redes sociais a gente consegue ter mais acesso aos números, às informações. Então a gente consegue ver esse boom de transtornos mentais e dificuldade em regular as emoções e também por conta do estresse. E o que leva a gente a isso, então? Insegurança financeira, excesso de rede social,
Medo de não conseguir ser como o outro, então um excesso de comparação, excesso de trabalho, estresse no dia a dia, traumas. São muitas situações que levam à insegurança, a medo. E as pessoas fazendo cada vez mais, trabalhando cada vez mais. E o tédio é algo abominado hoje. Então as crianças não conseguem ficar em pequenos momentos de tédio. É como se aquele tempo precisasse ficar o tempo inteiro ocupado. Sempre funcional. Isso é um erro? Isso é um erro. O tédio, ele é importante pontualmente, mas ele é importante. É no tédio que a gente tem ideias, é no tédio que a gente cria, é no tédio que a gente reseta o nosso cérebro. Então, momentos pontuais de tédio são importantes. Pontuais que tu dizes, diário, semanal? Como incluir um pouquinho de tempo para fazer nada na nossa rotina de modo saudável? E isso varia de pessoa para pessoa de acordo com a rotina. Se puder ter esse momento um pouquinho todos os dias, ok, mas nem todo mundo vai poder. Então, pelo menos aos finais de semana. E quando a gente diz tédio, não é ficar deitado no sofá olhando o celular. É nada. É nada, ou fazendo uma caminhada, quem sabe. É um treino, é uma musculação cerebral, porque isso faz você se concentrar no aqui e agora. Então, tudo que a gente precisa para melhorar a nossa saúde mental, se não tudo, grande parte, é aprender a estar no aqui e agora. E não ficar refém do futuro nem do passado. Porque a gente fica, é natural, né? Preocupado com o futuro, muitas vezes pensando no passado. Mas quando a gente se pega dentro disso, amarrado, a gente precisa fazer exercícios simples do dia a dia, criar hábitos que nos tragam para o aqui e agora. Dá para citar alguns desses exercícios? Com certeza. Na verdade, são exercícios de mindfulness, né? Atenção plena. Que a gente pode fazer, por exemplo, lavando uma louça. Vou dar o exemplo de lavar louça, porque é o que eu faço em casa quando eu vou lavar louça. Então, você presta atenção naquilo que você está fazendo, na temperatura da água, na bucha, na sua mão, em tudo que você está fazendo naquele momento, em todas as sensações, no prato que você está lavando. Então, aquele momento precisa ser de concentração. Sua cabeça vai ficar sem pensar? Não, porque nós não ficamos. Mas esse é o exercício. Esse é o exercício. Volta para aquele momento, todas as vezes que a sua mente fugir dali. Caminhando, você pode ir prestando atenção nos grupos musculares, no seu pé tocando o chão, na sua perna dobrando, nos seus braços se movimentando. Então tem várias técnicas no banho, exercícios de respiração. Eu acabei de descobrir que eu faço uma coisa certa, mesmo sem querer. Porque quando a minha mente está muito acelerada, quando eu tô pensando em muitas janelinhas ao mesmo tempo, eu brinco que eu preciso fazer, eu falo isso em casa, né? Eu preciso fazer coisa com as mãos. E aí, por óbvio, eu vou lavar alguma coisa, vou limpar alguma coisa, Sim. Porque aí eu me ocupo disso, né? Eu tenho mania, assim, eu vou limpar aqui, vou passar um alquinho, vou tirar um pó, vou lavar a louça, vou limpar o fogão, porque me dá uma sensação de voltar. Pro aqui agora. Aí quando eu paro, aí pronto, parece que, nossa, fiz meia hora de treino, assim, né? Porque eu voltei para um lugar onde eu não tava, onde eu tava cheio de pensamentos e tal. E eu achei interessante tu falares disso, porque isso funciona mesmo, só prova, tá? Isso funciona. São micro hábitos que às vezes as pessoas ouvem e falam, ai, mas isso não funciona, ou, sabe? E são micro hábitos, por exemplo, andar descalço na grama e prestar atenção no teu pé, na terra, na grama, que é o aterramento. Isso é muito bom para quem é ansioso, para quem tá estressado, porque a gente precisa sentir o nosso corpo. Você que está trabalhando, que não pode sair para caminhar ou não pode ter um momento de tédio, você pode fazer exercícios na cadeira mesmo, ali com os olhos abertos. Fixar os seus olhos em um ponto, de preferência baixo, e prestar atenção na sua respiração. E quando eu digo prestar atenção, sentir o ar entrando pelo nariz, prestar atenção na temperatura desse ar. Sentir ele expandindo os seus pulmões, prestar atenção, vai fazendo um raio-x, um escaneamento do teu corpo, 2-3 minutos, pode fazer isso 2 a 3 vezes no dia. Sentir o teu corpo sentado na cadeira, as pernas, os pés no chão. Então, esse escaneamento corporal faz a nossa mente vir para o aqui e agora. É cientificamente comprovado que ajuda imensamente na saúde mental. E são hábitos simples que a gente consegue desenvolver. Para quem não consegue obter resultado com isso e que precisa de medicação, doutora, ainda existe um tabu em torno disso, né? Bastante. Por que isso acontece ainda? Primeiro porque as pessoas, não todas, isso já melhorou muito, mas as pessoas ainda pensam que a mente e o cérebro são separados do corpo, e não são. Então, são totalmente conectados.
Tá? E, inclusive, existe um nervo muito importante, que é o nervo vago, que liga o cérebro com vários órgãos do corpo. Por isso que o que a gente pensa muitas vezes, quando o emocional está gritando, o nosso corpo grita junto, com sintomas. Outro fato do preconceito. As pessoas ainda acham que médico psiquiatra é médico de louco. Isso é uma cultura que vem sendo alimentada há muitos anos. A psiquiatria mudou muito, a medicina evoluiu muito. Então, hoje, a gente trata de tudo. O Brasil é o país de pessoas mais ansiosas. As pessoas não dormem bem. As pessoas passam por estresse pós-traumático, como que aconteceu no Rio Grande do Sul. Existem vários transtornos que a gente trata, que não só o que as pessoas pensam sobre esquizofrenia, sobre surtos psicóticos. Então, hoje, a psiquiatria ela tem uma gama muito grande de transtornos que trata, e não necessariamente a pessoa é louca por ir no psiquiatra. Mas esse é um tabu muito grande, de eu vou no psiquiatra porque agora eu já fiz de tudo e não tenho mais solução. É um último recurso. É um último recurso, mas não deveria. Quando a gente fala tu mencionou agora sobre ansiedade, e a ansiedade ela tem um leque de desdobramentos, né, de ramificações, como transtornos de crise de pânico, crise de ansiedade, que são diferentes, né, doutora? E as pessoas, muita gente repete uma fala que é muito preocupante, dizendo que você não cura uma síndrome do pânico, você convive com ela. Isso é fato ou é boato? Não. A ansiedade, pensa na ansiedade como um espectro. E dentro desse espectro a gente tem transtorno de pânico, as fobias, agorafobia, fobia social, as fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada. Ali dentro a gente tem vários transtornos. A ansiedade pode sim se tornar crônica em algumas pessoas. Na psiquiatria não é uma exata. Nada é definitivo. Nada é definitivo. Claro, a gente tem os transtornos que a gente sabe sim que são crônicos, tá? Existem eles, mas na ansiedade alguns se tornam crônicos. O que vai interferir, o que vai definir esse transtorno? Como ele é multicausal, então nós temos várias causas, depende de várias coisas. Depende do ambiente que essa pessoa vive, depende do estilo de vida dela. Depende se ela dorme bem, se ela faz uso de bebida alcoólica, se ela passa por muito estresse. Depende da genética, qual é o histórico familiar desse paciente. A ansiedade pode ser genética? Sim, tem uma parcela genética. Tem uma parcela genética e depende da biologia cerebral. O quanto que aquele cérebro se estressou, o quanto que desregulou os neurotransmissores. Então, não vai ser crônico em todo mundo. Uma pessoa que passou por um estresse pós-traumático, profundo, há uma modificação no cérebro dessa pessoa? E se há, depois ele consegue retornar ao seu estado natural, digamos assim? O estresse pós-traumático ele é muito grave, né? Porque sim, todos os transtornos acabam causando mudanças cerebrais, principalmente químicas. Então o sistema de alerta desse paciente está ligado, que é a amígdala cerebral, que é como se fosse um alarme. Imagina o alarme de uma casa que está desregulado. Então passa um cachorro na rua, o alarme dispara. O estresse pós-traumático é isso. Esse alarme, ele tá desregulado. Então, essa pessoa, ela tem flashbacks da situação que aconteceu. Ela tem medo o tempo todo, ela tem ansiedade, ela tem crises de pânico, depressão. Porque aquela memória do trauma, ela é muito vívida. E o trauma, ele fica em um local do cérebro que não reconhece tempo. Então, para ela, é como se tivesse acabado de acontecer sempre. Então, a gente pensa às vezes assim, nossa, mas aconteceu faz tanto tempo, essa pessoa sofre por isso ainda? Sim, porque está em um local cerebral, além do corpo, porque o trauma também fica alocado no corpo, que não consegue atravessar. Então, a amígdala, que é o alarme ligado, o trauma alocado ali na região cerebral, na parte mais antiga dos répteis, que só consegue ver o básico de temperatura, respiração, não consegue raciocinar. Fica preso. Então, sim, tem uma alteração cerebral. Algumas pessoas conseguem reverter, existem terapias específicas para isso. Mas, como eu disse, precisa ter a cooperação do paciente 100% em várias coisas. A medicação, ela é só uma fatia disso tudo. Não dá para depositar toda a esperança na medicação. Não. Ela não faz milagres. Ela não faz milagres. Sim, em alguns casos revertem, como você perguntou no início. Na atual configuração da população brasileira, quem vai mais ao médico psiquiatra? Os homens ou as mulheres? Com certeza as mulheres. As mulheres buscam mais ajuda. Mas na minha prática clínica, eu tenho visto que está começando a ficar 50% a 50%. Os homens Isso é uma quebra de tabu. Quebra de tabu.
os homens estão buscando ajuda, porque o homem, ele tem mais dificuldade por achar que ele não tem o direito de adoecer, por ser o pilar da família, ele sempre tem que estar bem, e ele tem muita dificuldade de reconhecer sintomas. Então, é sempre, isso vai passar. Vai ficando. Isso é besteira, eu aguento, isso vai passar. Mas eles já estão procurando mais ajuda. Então, eu já tenho um público bem misto, mas a mulher ainda busca mais. Os adolescentes, como é que tá a saúde mental dos adolescentes? Então, a saúde mental dos adolescentes não está boa. Isso os estudos já estão mostrando. Inclusive, quando a gente fala dessas pesquisas do Brasil estar em um ranking muito ruim de colocação de saúde mental, os adolescentes estão incluídos aí, como uma saúde mental muito debilitada, também por vários fatores. A questão da dificuldade do tédio, de estar sempre proativo, funcionando, não tem limiar nenhum para frustração. Então, apesar da gente tentar… Uma cobrança excessiva. Excessiva, comparação absurda. A tolerância zero, então qualquer coisa que acontece, esse adolescente ele tem uma reação muito intensa, ou de tristeza, ou de automutilação, ou de agressividade, ou de raiva. E a gente não tem que conter a raiva, como você perguntou no início. A raiva, ela é importante. O problema dela é como a gente demonstra. Engolir a raiva faz mal, fingir que ela não existe faz mal, explodir e ser agressivo nem se fala, mas a gente precisa encontrar um meio termo para tudo isso. Então, os adolescentes têm bastante essa dificuldade. Doutora Miliane, por que tu escolheu esse ramo da saúde, a psiquiatria? Eu escolhi no 4º ano de faculdade. Quando cedo? Eu fiz cedo. Na verdade, eu achava muito vaga a matéria de psiquiatria na faculdade e me trazia muita curiosidade. O que será que tem nessa matéria? Porque era muito superficial o que eu tive lá. Então, quando a gente teve oportunidade de fazer um estágio fora, em outra cidade, por 2 vezes, eu fui na psiquiatria. E aquilo me despertou… Naturalmente, assim. Naturalmente. Hoje a gente sabe, né, que as profissões, a gente nunca está na profissão por acaso. Sim. A gente tem aí a gente tem todo um histórico que, se for olhar familiar, Isso. A gente está ali para curar o nosso sistema. Isso. Mas, basicamente, foi na faculdade que eu decidi fazer estágio por curiosidade e… Mas quando tu entrou na faculdade, tu não tinha isso definido? Nenhuma. Foi pra medicina e… Eu ia fazer endocrinologia. Olha… Quando eu entrei na faculdade. Mas no 4º ano, eu falei, não. Meu negócio é psiquiatria mesmo. E tu nunca teve dúvida? Nunca tive dúvida. A partir do momento que eu decidi, fui até o fim, prestei prova de residência, estudei para isso e tô aqui até hoje. Qual é o teu jeito de desenvolver, de desempenhar a psiquiatria com os teus pacientes? O que tem de diferente na doutora Miliane? Eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu não tenho, assim, meio termo, enrolação. Ao mesmo tempo, eu tenho muito respeito por quem passa comigo. Então, para o meu atendimento funcionar, a gente precisa saber a responsabilidade de cada um. Então, o paciente, ele precisa ter autorresponsabilidade. Eu dou os meus 50% e eles também. Então, começa por aí. Eu atendo adultos só acima de 18 anos. Então, eu falo com adultos. Enquanto adulto, o meu paciente precisa ter responsabilidade. A segunda coisa, eu amo estudar. Então, ali dentro, eu dou o meu melhor, realmente. E eu acho que o meu jeito de atender é esse, assim. Eu me conecto com eles, mas com os limites que precisa dentro de um atendimento médico. E eu gosto de misturar tudo. Então, quem me conhece sabe que eu estudo de tudo um pouco. É psiquiatria, eu estudo visão sistêmica, eu estudo um pouco de Gestalt. Eu estudo de tudo um pouco para conseguir entender a mente humana, que não é fácil. Eu imagino. O psiquiatra, vai ao psiquiatra? Com certeza. Eu nunca fui, mas eu tenho pacientes. E eu acho ótimo isso, porque a gente precisa quebrar esse tabu de que médico não precisa procurar médico, não pode. Porque… O que médico tá num… né? Não pode adoecer. Se eu procurar um médico, eu não sou bom o suficiente. Isso não é verdade. E eu atendo muitas pessoas hoje para prevenção. Ah, mas toma remédio para prevenir? Muitas vezes não. É para uma avaliação de direcionamento. Olha, se você mudar aqui, se você fizer isso, se você fizer aquilo, você pode melhorar e evitar algo mais grave lá na frente. Entre todas as fobias, enfim, tudo que a gente tem catalogado, né, sobre a mente humana, o que a psiquiatria tem lá na linha do horizonte como boas notícias futuras?
que a gente tem de estudos, enfim? Acredito que os tratamentos para depressão resistente, que é um grande desafio para a psiquiatria, porque alguns pacientes, pelo menos 40%, não vão responder ao tratamento da depressão, se for um tratamento bem feito. A gente tem um protocolo de tratamento, né? A gente segue diretrizes para isso, mas tem pessoas que não respondem. Então, a neuromodulação está surgindo, está vindo cada vez, já existe há muito tempo, mas novidades estão surgindo agora nesse sentido. Tem várias coisas sendo estudadas, várias medicações, mas eu acho que essa é uma área que está trazendo recursos para a gente poder ajudar o máximo possível, porque a gente tem pressa nisso. A gente não pode deixar essas pessoas com depressão resistente sofrendo tanto tempo. Porque o que é a depressão resistente? Depressão resistente é aquele paciente que já passou por 2 tipos de tratamento, por 2 antidepressivos de classes diferentes, em tempo correto, em dose correta, e não teve resposta. Não apresenta nenhuma melhora. A gente já considera resistente, se foi um tratamento correto, e a gente precisa partir para outras opções, né? Que hoje a gente tem estimulação magnética, a gente tem a ketamina, que mais? Eletroconvulsoterapia. Então, a gente tem algumas opções que a gente chama de neuromodulação para esse tipo de depressão. E as novas medicações também. O cérebro de uma pessoa com depressão, doutora, ele tem diferença do cérebro de uma pessoa que não tem depressão diagnosticada? Tem diferença, mesmo porque a depressão, ela é uma doença inflamatória. Ela é inflamatória. Ela inflama o cérebro e ela inflama o corpo também. Então, ela libera o que a gente chama de citocinas inflamatórias. Por isso que as pessoas com depressão têm dificuldade de memória. Por isso que muitas têm fadiga, dificuldade de concentração. Porque existe um processo inflamatório. As pessoas com depressão têm, às vezes, mais dificuldade para perder peso. Porque o corpo está inflamado também. É uma forma de estresse. Então, tem uma mudança tanto cerebral quanto corporal e química. E nestes casos, a entrada da medicação vai auxiliar, ou deveria auxiliar, para que isso... Tanto a medicação quanto a terapia associada. Como eu disse, nunca é uma coisa só. Mas o remédio, nesses casos, com certeza regula, dependendo do tipo de depressão e da medicação indicada para aquele paciente, a gente vai alcançar alguns tipos de neurotransmissores, que a gente chama de hormônios para o paciente, para ficar mais fácil. Então, tem o da motivação, tem aquele que acalma, tem aquele que ajuda mais no sono. Aí a gente vai procurar o remédio certo para aquele paciente. Mas a medicação, nesses casos, é essencial. É fundamental. Quais são os principais mitos envolvendo medicação e ou psiquiatria? Todos os remédios viciam. Eu vou precisar disso a vida toda? Não. A maioria, não. Nós temos classes de medicação. Existe a classe de medicação popularmente conhecida como tarja preta, que são os calmantes, né? O famoso Rivotril, diazepam, que existe um risco, sim, de dependência. Tanto que eles são tarja preta. Mas a maioria é tarja vermelha, então não causa dependência. O problema é que o paciente, se ele fica um dia sem tomar, às vezes 2, ele tem algumas reações e ele acha que isso é uma dependência e que ele não vai mais conseguir ficar sem o remédio. Mas não é. É que é uma medicação controlada que precisa ser tomada certinho. E se não é tomada, tem reações. Mas a maioria não causa dependência. Não precisa ter medo de procurar o médico. Não precisa ter medo. Não precisa. A medicina evoluiu muito nesse aspecto, né, doutora? Muito. Graças a Deus. A medicina não é a mesma. A cada ano ela muda muito. E na psiquiatria, como você perguntou, né, dos estudos, eles estão avançando A gente tem um caminho muito longo ainda. Mas hoje a gente consegue ajudar os pacientes muito mais. Com muito mais qualidade também. O que a gente pode deixar de sugestão e de orientação para as pessoas que estão nos ouvindo, enfim, e que têm medo, que têm receio de procurar ajuda médica, ou que estão sofrendo por alguma razão nesse momento? Que você não precisa ter medo de procurar um médico psiquiatra, que a gente não medica sem necessidade. Não é todo paciente que entra no consultório que sai medicado, que ali dentro é uma consulta, é uma avaliação, e que a medicação, ela vai tentar trazer o equilíbrio químico de volta para o cérebro daquele paciente, para ele ter, de novo, qualidade de vida. Então, não é um bicho de 7 cabeças a psiquiatria, não é uma especialidade para loucos, é uma especialidade para todo mundo. A psiquiatria é uma especialidade para gente. Para quem precisa. Então, se essa pessoa está sofrendo, e principalmente porque ela tem medo de ir no psiquiatra, eu tô aqui para dizer que não precisa ter medo. Não é que a gente não morde. A gente, no máximo, dá um remedinho, gente. Mas, poxa, é para ajudar. Exatamente. Doutora Milene, é possível ser feliz o tempo todo? Não, com certeza não. Não é possível, isso não existe. E essa busca pela felicidade plena adoece as pessoas, né? A comparação,
A gente olha na rede social, todo mundo tá sorrindo, e claro, a gente não vai ficar se postando chorando o tempo todo, mas não é possível ser feliz o tempo todo. Os momentos de tristeza, eles existem sim, e ele tá aí pra evolução da humanidade, da espécie. Obrigada, viu, por ter vindo. Foi um prazer. Foi uma aula. Obrigada. Doutora Miliane Rossafa, nossa médica psiquiatra, trazendo verdades aqui para nossa audiência e para dizer assim, ó, calma, tá? Nem todo remédio vai viciar, a maioria deles não vai viciar, é normal ficar triste às vezes, tá tudo bem, é da vida. Esse é o nosso pod dessa semana, ele já está disponível no YouTube e no Spotify. Na semana que vem tem mais. Tchau.